Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo passado eu mostrei a partida entre o Rudolf Spielmann, o último romântico, contra o jogador polonês fantástico, Akiba Rubinstein. São dois super jogadores e a partida ocorreu no ano de 1911 e hoje eu vou mostrar a revanche aqui no ano de 1912 então. Dessa vez o Akiba Rubinstein está de brancas contra o Rudolf Spielmann, o último romântico, de negras. E aqui o Akiba Rubinstein abre a partida com o peão da dama, D4, temos E6, C4 e aqui F5, então, indo para uma estrutura do tipo holandesa, defesa holandesa aí para as negras, né? Cavalo C3, agora bispo aqui em B4, bispo D2, cavalo em F6 e depois de G3, roque aqui pelo Spielmann. Bispo G2, D6, A3. E aqui quando as pretas jogaram bispo B4, elas já têm que estar dispostas, né, a trocarem aqui o bispo por C3. Né? Recuar agora não dá mais. Né? Bispo A5 aqui seria um erro terrível, né? Um erro grosseiro por conta de B4, seguido de bispo B6 e C5. Né? E aí o bispo não tem mais saída, esse bispo aí está perdido. Tá? Então depois aqui de A3 é forçado, a captura aqui forçada, bispo por C3 e agora cavalo de B. Aqui em D7, desenvolvendo peça. Dama C2, uma excelente casa para dama, né? Apoiando também a casa de E4. C5 aqui pelo Spielmann. D por C5, cavalo por C5 e agora cavalo em F3. Aqui o Akiba Rubinstein desenvolve o cavalo e possibilita o roque no futuro. Cavalo de C em E4, roque e agora bispo D7. O Spielmann tem que desenvolver esse bispo. Ele faz essa manobra com bispo D7, agora também possibilitando a entrada da torre na coluna C. Torre de F aqui em D1 foi jogado. E, no entanto, aqui uma possível ideia nessa situação aqui é tentar tirar o cavalo daqui em algum momento. Né? Então, enfim, ou jogar com a outra torre, a torre de A em D1, para que a torre ficasse protegendo ali em F2. Enfim, algumas ideias aqui. Torre de F em D1 não parece ser o lance mais preciso aí da posição, né? Fica desguarnecendo o peão aqui de F2. Bom, a partida continuou aqui com torre C8 e agora bispo por F6 pelo Akiba Rubinstein, dama por F6 e agora dama aqui em B3, colocando pressão no peão aqui de B7. Torre C7 protegendo e agora cavalo em E1, abrindo aqui para o bispo poder jogar. Cavalo C5 com o tempo sobre a dama, dama vem para B4 e agora o Spielmann faz o lance F4, já abrindo um ataque aí na ala do rei. O Akiba Rubinstein tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ele faz o lance cavalo D3. A partida continua com F por G3 e agora F por G3. Né? Aqui não dá para você capturar com o peão de H, porque olha só o problema todo. Né? O peão de F está frágil. Né? Depois de cavalo por D3 você elimina o defensor aqui do peão de F e as pretas vão ter uma entrada feroz numa situação como essa, né? Então veja como fez diferença, né? A torre de D, né? A torre de F ter ido para D e não a torre de A ter ido para D, né? Se a torre tivesse aqui em F1, esses problemas não existiriam, né? Então veja a situação. Então por isso que depois de F por G3 seguiu com F por G3 e agora de qualquer forma o Spielmann faz cavalo por D3 e depois de torre por D3 a casa de F2 está disponível. Dama F2 com cheque, rei H1 e agora o bispo que estava lá em D7 finalmente vem para uma casa bem ativa aqui em C6. E o Spielmann, o último romântico, já está ameaçando dama por G2 checkmate. A partida segue com E4, colocando um bloqueio aqui no bispo de casas claras. E agora a torre de C, que estava defendendo o peão de B7. Agora ela encontra uma outra utilidade, ela vem para a coluna F, torre de C em F7. Torre E1 foi jogado. E aqui, né, vamos dar uma olhada aqui se as brancas tivessem jogado torre por D6. Será que esse daqui seria um bom lance? Na verdade aqui as pretas teriam o bonito lance aqui, bispo por E4. Veja que legal, né? E aqui depois de bispo por E4, dama E2. Então, atacando o bispo e abrindo passagem para a torre, as pretas estariam ganhas aqui, né? Depois de bispo F3, por exemplo, teria que só bloquear, né, a coluna F. Porque esse ataque aqui é mortal, né? Pretas estão ganhas numa posição como essa. Legal, né? Por isso que aqui, então, o Akiba Rubinstein não se atreveu, né, a capturar aqui o peão de D6 e jogou torre E1 simplesmente, colocando mais defesa aqui no peão de E4. A partida segue com mais um lance bacana aqui, A5, olha que legal
esse lance aqui do Spielmann. Na verdade, ele quer desviar a dama para poder capturar em B2 e trazer as torres aí para o jogo, né? Conseguir dobrar aqui na sétima. Legal. Aqui o Akiba Rubinstein não permite. E aqui ele continua então com dama C3. A dama continua protegendo o peão de B2. E agora o lance dama C5, abrindo possibilidade da torre entrar na sétima. Legal o lance A5 porque ele, em tese, evita o lance B4, né? Ou pelo menos impossibilita. Não impossibilita nada, porque agora esse peão pode, e o peão está dando apoio e a dama também está dando apoio. Exatamente isso que o Rubinstein pensou, e por isso ele faz o lance B4. Agora o problema desse lance é a resposta aqui do Spielmann. O último romântico, ele vem para uma sequência sensacional nessa posição, um lance completamente surpreendente. E ele faz o lance aqui, bispo por E4, olha só, deixando a dama aí em C5. O Akiba Rubinstein não pode agora capturar aqui a dama, né? Veja que situação. Se ele captura aqui a dama, seguiria com torre F1 cheque. E depois de torre por F1, torre por F1 seria cheque mate. Olha só, o bispo em G2 está cravado, né? Ele não pode fazer nada em relação a isso. Bacana, né? Então, olha só que legal aqui a posição. Por isso que bispo por E4 aqui foi um excelente lance. E você fala, mas agora o Akiba Rubinstein não é obrigado a capturar a dama. Ele não vai cair nessa. Ele pode simplesmente capturar o bispo agora. É exatamente o que ele faz. A partida segue com torre por E4. Agora a dama está atacada. Como continuar nessa posição? E a sequência brilhante aqui do Spielmann. O último romance sacrificando tudo agora com torre F1 cheque. Depois de bispo por F1, torre por F1. E aqui o Spielmann vai jogar com uma torre a menos. Será que vai dar certo? Rei G2. Dama em F2. Agora cheque. Rei é forçado aí lá para H3. E agora, enfim, não dá para ficar dando cheque aqui, né? Se der mais um cheque aqui em F5, a torre cobre e começa a acabar os cheques. Né? Então aqui o Spielmann tem uma ideia diferente. Ele faz o lance mais forte aqui da posição. O único lance que permite continuar aqui com iniciativa para as pretas. Torre H1, atacando agora o peão aqui de H2. Não dá para defender. Torre F3, portanto, tentando algum tipo de contra-ataque. E agora a partida segue com dama por H2 cheque. O rei só tem uma casa, aqui em G4, e agora dama H5 cheque. Mais uma vez o rei só tem uma casa, aqui em F4. E agora dama H6 cheque. O rei vem para G4. E agora o lance G5. Veja que interessante que o Spielmann está jogando aí sem uma torre há tantos lances, né? Que ele está com uma torre a menos e continua jogando, continua criando ameaças. Agora a ameaça é dama H5 checkmate. O peão em G5 tira a casa de F4 do rei, né? E aqui é difícil de você evitar, na verdade não tem como você evitar aqui que a dama entre em H5, né? Então aqui o Akiba Rubinstein vai para uma ideia diferente, ele resolve devolver material com torre por E6. Esse lance elimina o peão de E6 e dá a casa, portanto, de F5 para o rei. Num possível dama H5, o rei foge lá para F5. Então o dama H5 não funciona mais e o Spielmann continua então com dama por E6 cheque, ganhando sua peça de volta. Entanto aqui o rei do Rubinstein está muito exposto, né? A partida segue com torre F5 e agora H6 aqui colocando uma defesa no peão de G5, né? Aqui uma outra possibilidade, H6 é suficiente para vencer. Aqui uma outra possibilidade seria o lance aqui para dama E4 também seria uma possibilidade forte, tá? Então aqui depois de rei por G5, H6 também a gente teria uma sequência vencedora, tá? Rei F6 e dama E8. Aqui a ameaça seria dama F7 checkmate e as brancas teriam que começar a entregar material com torre G5 para dar casas de fuga para o rei e tudo mais. Então seria também uma sequência vencedora, mas nessa posição a partida continuou com H6 protegendo o peão de G. E agora dama D3, então a partida seguiu com rei G7, rei aqui em F3, por enquanto a torre agora está defendida pela dama. Torre F1 cheque. Aqui então o Spielmann vai para essa sequência simplificadora. Depois de dama por F1, dama por F5. E depois de rei G2, dama por F1, cheque. Rei por F1, A por B4. A por B4. Rei F6 e a gente tem um final aí. Onde o Spielmann, no final das contas, tem um peão a mais. E depois de rei F2 e H5, o Akiba Rubinstein abandona aí a partida. Que partida legal, né? Cheia de sacrifícios aí do Spielmann. Mostrando aí o último romântico, né? Um ano depois, na revanche aí do Akiba Rubinstein. Não deu, né? Não deu para ele. Vitória aqui do Spielmann, né? E aqui abandonou, porque é um final vencedor, né? Esse aqui as pretas
vão conseguir passar um peão, atrair o rei adversário, e o rei aqui vai fazer a limpeza e vai ficar rei 2 peões contra rei, e aí as pretas vão vencer. Você não está convencido disso? Tá bom, então primeiro eu vou jogar isso daqui contra o computador, depois a gente volta para ver as estatísticas aí da partida, tá bom? Vamos lá, eu salvei aqui a análise, vou terminar essa posição contra o computador, vou colocar aqui no nível 10, nível máximo, e eu quero jogar isso daqui de negras, porque eu quero vencer. Então vamos lá, aqui, então, deixa eu fechar aqui a barrinha, e eu vou jogar isso daqui, esse final, então, aqui de negras. Vamos melhorar a posição do rei, pode ser, vamos melhorar a posição do rei. E aí a gente faz o boi de piranha ali na coluna H. Vamos lá, vamos passar o peão. O computador está pensando. Mas não dá mais, né? Um final vencedor aqui para as pretas. Só passar o peão. Não tem erro, não. Agora a gente atrai o rei e vai para cima dos outros peões, né? Eu posso até ir para cima do outro peão, eu já posso tentar promover. Deixa eu calcular rapidamente se ele não chega no meu peão. Mas eu acho que ele não chega. Bom, eu também não preciso dar essa chance toda pro Stockfish, né? É um jogador muito forte para eu dar qualquer oportunidade aí para ele. Eu acho que eu vou simplesmente colocar o rei na cesta aqui, ó. Pronto. Rei na cesta ganha sempre. Pronto. Legal. Mais fácil, né? Sem grandes aventuras aí. Seguro. Vamos tirar aqui o peão. Trazer o rei. Vamos trazer o rei. E pronto, checkmate. Legal, então por isso que abandonou nessa posição, né? Esse final seria vencedor para as negras por conta desse final que eu mostrei. E vamos voltar lá para a posição para ver aqui o relatório aqui da partida, então. Vamos finalizar com as estatísticas aqui do chess.com e ver aí as precisões, né? Os melhores lances e tudo mais. Olha só, pronto, está pronto aqui o relatório. Nossa senhora, 98,5% de precisão aqui pelo Spielmann, 94,9% de precisão pelo Rubinstein, precisões incríveis aqui de ambos os jogadores. 30 dos lances aqui do Spielmann foram os melhores, 20 do Rubinstein, 2 lances excelentes para o Rubinstein, 1 para o Spielmann, 5 lances bons para cada um. Livro até o terceiro lance, estranho, é porque em geral sai do livro, depois volta, ele não considera. 3 imprecisões aqui apenas para cada um. E aqui um erro para o Rubinstein e uma gafe contra apenas uma gafe aí do... Fiquei curioso para ver que gafe que é essa, deixa eu ver, deve ter sido no final, né? Ah, tá, quando ele jogou H6 deve ser que protegeu G5, ele tinha aquele lance mais forte. Deve ter sido H6, vamos ver. Torre F5, tá, essa é a gafe das brancas, eu quero ver a gafe das negras, foi H6, ó, H6 tá dando aqui como um erro grosseiro uma gafe, apesar de que foi suficiente para vencer, né? Aí a gente viu naquela linha lá que Dama E4 teria sido melhor do que H6, né? Então foi a única gafe aí do Spielmann, mas foi aquela gafe onde ele continuou vencendo de qualquer maneira, né? Então tá aí o relatório, tá aqui o gráfico, né? Olha só, tá aqui então o Spielmann realmente de um ponto aí da partida em diante ficou com superioridade aí até o final e levou aí a partida para vitória, né? O último romântico vencendo mais uma vez aí o Akiba Rubinstein. Pessoal, vamos chegar em 100 mil inscritos esse ano. Me ajudem aí se você gosta do canal, se você assiste os vídeos. Por acaso esqueceu aí de se inscrever, inscreva-se no canal. Vamos ver se a gente chega em 100 mil inscritos esse ano. Se você está chegando agora no canal, gostou do vídeo, se inscreve também. E quem sabe juntos aí a gente chega em 100 mil inscritos até o final, ainda em 2019. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!